Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e hoje, pela bondade e graça do Senhor, irmãos, estamos reunidos aqui para mais um devocional abençoado da parte do Senhor, trazendo crescimento e edificação para a sua vida. Hoje eu gostaria de falar que nós precisamos dar o primeiro passo, isso mesmo. Tem coisas que Deus dá pra gente, promessas, mas nós precisamos ouvir, ter sensibilidade espiritual para caminhar em cima da palavra que Deus nos deu. Mas antes de eu falar sobre esse conteúdo tão abençoado, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas. Por quê? Se tiver em outra notificação, irmão, quando eu mandar vídeo não vai vir diretamente para você. Então aperta em todas para trazer edificação, reflexão, te ensinar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, te preparar para o serviço da obra de Deus, servir bem na igreja, servir bem na casa na tua família, os teus filhos. Esse é o desejo do meu coração, irmão. Todos os dias eu me levanto, eu oro para que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A palavra de Deus hoje se encontra no Antigo Testamento, o livro de Salmos, capítulo 32, verso 8, que diz o seguinte: Eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Eita glória, hein? Palavra abençoada, irmão. O chamado de Deus para Abraão, é essa palavra exatamente, o chamado de Deus para Abraão é um dos mais lindos que eu acho na Bíblia. Abraão, eu não sei se você lembra, mas ele era da cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma terra onde o povo adorava a lua, né? E Deus encontra no meio daquele gentarada, no meio daquela multidão, né, de pessoas, um idoso de 75 anos, é isso mesmo que você ouviu, totalmente improvável, mas fiel a Deus. E talvez você se sinta um improvável de Deus. Então, aqui vai uma dica para você já, a primeira deixa da palavra de Deus. Não se sinta velho demais para fazer a obra de Deus e não se sinta que você não tem capacidade ou que você é um improvável, porque são exatamente essas pessoas que Deus está procurando para ser seus porta-vozes e fazer coisas grandes e maravilhosas no nome dele. Então assim, ele era totalmente improvável, mas ele foi um grande homem fiel a Deus, que decidiu avançar rumo a um destino totalmente diferente da sua família que era pagã. Talvez Deus, irmão, te levantou no meio da sua família. Talvez sua família tinha uma cultura, um costume, vivia em algum lugar e Deus está te tirando deste lugar para te preparar, te ministrar no coração para que você seja literalmente uma bênção do Senhor aqui na terra. Mas por que Abraão foi tão diferente das pessoas da sua época? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que ele conseguiu, seguir um caminho totalmente diferente do caminho dos seus antepassados? São perguntas que nós precisamos fazer literalmente à Bíblia, ao nosso coração. Hoje, as pessoas têm desenvolvido muita sensibilidade emocional. Muito se fala sobre coach, sobre inteligência emocional, mas tem uma galera, muita gente até dentro da igreja, irmãos nossos, que estão se esquecendo da espiritualidade. Muitas vezes a sensibilidade emocional pode atrapalhar literalmente o âmbito espiritual. Porque em muitos aspectos somente a visão espiritual é que pode botar a ordem no lado emocional. Você sabia disso? Só você pode entender, você pode ser sábio, você pode ser uma pessoa estudada, mas você pode ter a sua cabeça bagunçada e nada fazer sentido. Passar em psicólogo, psiquiatra, e só a palavra de Deus colocar ordem e dar direcionamento para você. Então é importante que você tenha esse lado. Muitas vezes a sensibilidade emocional, como eu falei, pode atrapalhar o âmbito espiritual. Então assim, não podemos inverter os processos das coisas. Abraão era diferente porque ele tinha o quê? Sensibilidade a ouvir a Deus. Por que eu sempre falo aqui nos devocionais sobre comunhão, sobre leitura da palavra, sobre oração, adoração? Por quê? Porque eu estou incentivando vocês a desenvolver uma vida espiritual com Deus. Não tem como agradar o Senhor se você não se tem
relacionamento com Ele, se você não se dedica a Deus. Então assim, Abraão era diferente porque ele tinha comunhão. Abraão ele fazia devocionais diários com o Senhor. Abraão orava, Abraão adorava, Abraão buscava. Abraão, ele literalmente ele dava as primeiras partes do seu dia ao Senhor. Ele era um homem que estava disposto a renunciar todo o conforto pessoal e ele não tinha medo de arriscar para dar um passo em direção ao seu destino. Por que eu falo isso? Porque Abraão já era um homem rico, Abraão estava bem situado, ele era um empresário, ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e Abraão, quando Deus falou com ele, ele não ficou com medo, ele foi rumo ao deserto. O que tinha lá, pastor? O deserto não tinha nada, irmão. Deserto é calor pra caramba, é mais de 54 graus durante o dia, 0 grau à noite. Isso é uma coisa muito terrível, mas foi ali que Deus mandou Abraão ir. E Abraão, ele não ficou, Deus, mas por quê? Por quê? Por que, Senhor, eu não vou? Tem muito crente, tem muito cristão, irmão, que quando Deus dá um direcionamento, fica questionando. Fica falando, Deus, mas por que disso? Por que daquilo? Irmão, para de ficar perguntando o porquê. Pergunte para Deus, para que, Senhor, o Senhor está me enviando? Abraão, ele foi para lá para quê? Ele precisava se descontaminar da cultura que ele aprendeu a vida toda. A família de Abraão era politeísta. O que é politeísmo, pastor? Adorar vários deuses. E Deus, a gente sabe hoje que existe um só. Então, Deus precisava desconstruir coisas que a cultura e a família de Abraão, e até mesmo Abraão aprendeu ali em Ur dos Caldeus, para que hoje ele pudesse ser o pai na fé, o amigo de Deus. Pensa nisso, irmão, que coisa maravilhosa. Então assim, Abraão ele tinha sensibilidade, ele era um homem realmente que estava disposto a renunciar tudo pelo Senhor. E a pergunta que eu te faço hoje de manhã é: você tem ouvido ao Espírito Santo de Deus? Aquilo que Deus tem ministrado no teu coração através de sonhos, de revelação, através do seu líder, do seu pastor, até mesmo o Espírito Santo tem falado diretamente com você? Ou você está se acovardando como homem de Deus, mulher de Deus, com medo? Irmão, Deus não decepciona ninguém. Então assim, o que eu quero dizer? Talvez você tenha que dar alguns passos, né? E sair da zona de segurança sua em direção àquilo que Deus fez. Às vezes as pessoas ficam, pastor, ora por mim. Pastor, Deus deu uma promessa, faz 5, faz 10, faz 15, 20 anos e nada acontece na minha vida. Mas não acontece porque, irmão, não obedece. Segue a instrução. Ouve, Deus está trazendo aqui para falar para você. Você mesmo que está me ouvindo aqui, pare, saia da sua zona de segurança. Obedeça aquilo que Deus está te direcionando. Se Deus falou para ir para a direita, vai. Se Deus falou para ir para a esquerda, vai, irmão. Se Deus mandou você ficar parado, pare, mas obedeça. Faça aquilo que Deus tem mandado para você. Deixa eu falar uma coisa. Faz pouco mais de 2 semanas que eu estou trabalhando nessa multinacional e o Senhor, ele deu uma palavra para mim assim, se posicione, né? Confesse e seja o meu porta-voz. Eu tinha acabado de chegar, né, no serviço, mas ninguém me conhecia, mas Deus me deu essa palavra. O que eu fiz? Eu cheguei diante dos meus amigos, meus colegas de serviço, falei, olha, após o almoço eu gostaria de ler a palavra de Deus, falar um pouquinho, ter um bate-papo do Senhor, né? Nem comentei nada, irmão, que eu sou pastor. E aí comecei a convidar as pessoas, e em menos de 3 dias estamos com 5 pessoas. Já estou ministrando, e olha só que beleza, eu não estou dentro da igreja, eu estou no meu serviço. Então eu quero te incentivar o quê? A você pregar do nome de Jesus, dar o primeiro passo. Se eu ficar esperando as pessoas, nada vai acontecer. Deus me colocou lá, irmão, para ser um porta-voz. Um porta-voz de Deus. Seja um porta-voz do Senhor na sua casa, seja um porta-voz de Deus na sua família, na sua empresa, na sua escola, no seu serviço. Não sei, irmão, onde Deus colocou. Para, irmão, pelo amor de Deus. Tem muita gente que fica dando desculpa. Pastor, eu não sei falar. Pastor, irmão, você sabe que Deus cura, Deus liberta e que Deus salva. Você não precisa, fala da tua vida, fala do que Deus fez. Fala, abre a tua boca, não é você. Você tem que saber que você é um canal de Deus. Deus tem te colocado nos lugares para que você fale no nome dele. E assim, quando você parar de dar desculpa, você vai avançar na sua vida. Talvez algo está trancado, coisas estão trancadas, bênção não chegou. Por quê? Porque você está estagnado, você está dando desculpa.
Para de dar desculpa. O povo, quando foi pro deserto lá, foi espiar Canaã, alguns espias deram desculpa, mas 2 não deram. Aqueles 2 entraram em Canaã, o resto morreu no deserto. E aí, vai morrer no deserto ou vai entrar no Canaã, irmão? O Canaã espiritual, as promessas, aquilo que Deus tem falado. Então, assim, o primeiro passo é um passo de fé. Mesmo sem ter agora, você precisa confiar em Deus. Fala assim: Senhor, eu não vejo o meu milagre, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio no Senhor, porque o Senhor proverá. Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Sem fé, irmão, é impossível de agradar a Deus. Vou repetir: sem fé é impossível de agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, dê um passo de fé. E lembrando que coragem não é ausência de medo, mas é ter medo e mesmo assim continuar confiando em Deus. Então, dê um passo de fé. Deus jamais vai deixar você sozinho. Antes de ir, Deus está à sua frente. Você tem que entender isso. Então, comece dando o primeiro passo e deixe que Deus cuide de todo o restante da sua jornada abençoada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão conectadas comigo, homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, pessoas idosas que me acompanham diariamente, que o Espírito, Senhor, de ousadia, meu Pai, venha sobre a vida deles, que eles sejam porta-vozes do Senhor, aonde quer que eles estejam, que eles tenham fé. Se alguém aqui tem pouca fé, Senhor, aumenta a fé deles, tira todo o espírito de incredulidade, ó Pai, que eles possam confessar o Teu santo nome, pregar para todas as pessoas e todas as nações, em nome de Jesus. Que eles possam avançar, Pai, em nome de Jesus, que eles não fujam, Senhor, das provações, porque elas são um campo de treinamento para que eles possam ser colocados em lugares altos. Eu profetizo pessoas aqui crescendo, eu profetizo pessoas aqui sendo treinadas, eu profetizo aqui espíritos de ousadia, que o Senhor desperte homens, mulheres de Deus, pregadores da palavra, pastores, que o Espírito Santo entre e dê autoridade dobrada, Pai, sobre a vida deles, que ela se levante em oração, essa mulher, esse homem, se levante em oração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma forma também, irmãos, legal de você dar o seu primeiro passo, é se inscrevendo aqui no canal. Então dê esse passo de bênção, porque se você não se inscreve aqui no canal, o YouTube entende que esses vídeos, os devocionais, eles não são relevantes para a plataforma. Então, quanto mais pessoas se inscrever no canal, compartilhar, dar like, né, comentar, esses vídeos vão ser enviados para várias pessoas, né? Isso vai me ajudar muito e com certeza o reino de Deus. Então, seja um evangelista do reino de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, seu serviço, onde você botar a planta dos seus pés, e um ótimo dia na presença de Deus. E até amanhã, irmãos.